Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. E a ideia hoje, galera, é a gente dar sequência então ao nosso estudo do cálculo estequiométrico, né? Falando de problemas com questões de reagente em excesso e impureza. Então, vamos lá. Qual que é a ideia do reagente em excesso e, consequentemente, do reagente limitante que vai estar junto com ele? Trabalhar com reagente em excesso e com reagente limitante nada mais é do que associar na sua resolução proporções e lembrar um pouquinho da lei de Proust. Então, quando eu penso numa reação genérica do tipo A mais B, a estequiometria da reação, a massa molar, me fornece a proporção estequiométrica das massas, a massa de A que reage com a massa de B. Por outro lado, nos exercícios, vocês recebem uma proposta de massa, um valor fornecido de massa, que o nosso material chama de M', né? O valor fornecido. E eu vou justamente analisar esses valores para perceber quem está em excesso e quem está como limitante. Para isso, a gente vai primeiro dar uma olhada aqui, ó. Olha só. Eu tenho uma receita que me fala que eu uso 2 pães, um pedaço de carne e uma fatia de queijo para formar um sanduíche. Então, esses valores 2, 1 e 1 são os valores estequiométricos. Aí você chega na sua casa, olha lá no seu armário e você tem 6 fatias de pães. Você tem 4 fatias de carne e tem 3 fatias de queijo. Tá? Ou 4 fatias de queijo, vamos pôr assim. O que está acontecendo aqui? Quando você olha para os valores, é fácil de perceber que de 2 pães, então de 2 em 2, você consegue montar 3 sanduíches, olha os 3 sanduíches montados aqui. Só que para montar esses 3 sanduíches, vocês precisam de 3 carnes e 3 queijos. Logo, tem uma fatia de carne e uma fatia de queijo sobrando. Quer dizer o quê? A carne e o queijo são reagentes, ou são ingredientes do seu sanduíche aqui, que se encontram em excesso. Já os pães são o que você vai chamar de reagente limitante. E reparem que para determinar a quantidade de produto, nós usamos sempre o reagente limitante. Se nós pensarmos numa reação química, olha só. 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Então eu vou fazer uma reação e eu tenho lá 5 mols de hidrogênio. E eu tenho 3 mols de oxigênio. O que vai acontecer? Eu vou conseguir formar aqui um certo número de águas, tá? E vai sobrar hidrogênio e vai sobrar oxigênio. Reparem que estão sobrando os dois nesse caso, porque eu exagerei na quantidade dos dois. Então, vai reagir ou irá reagir sempre na proporção estequiométrica. Desse caso aqui, eu sei que 8 átomos de hidrogênio, ou seja, 4 mols de hidrogênio vão reagir, e para reagir esses 4 mols de hidrogênio, eu preciso de 2 mols de oxigênio. Se 2 é para 1, 4 está para 2. E o restante está sobrando. Se a gente deixar assim, ó, fica mais bonitinho. Aqui é mais fácil de perceber o reagente em excesso e o reagente limitante. Beleza? Tenho a reação com a amônia, tenho a reação com o gás metano, que é a combustão dele. Tenho até mesmo como brincar aqui, ó, com um joguinho, tá? Em relação à proporção. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, nível 1, tá? Olha o que ele me fala. O que a gente tem aqui? 4 amônias reagem com 6 monóxidos de nitrogênio, formando 5 nitrogênios e 6 águas. Ele quer que você coloque isso na proporção adequada. Eu vou, por exemplo, dizer que isso aqui é a minha proporção. Eu vou mandar conferir e eu errei. Agora, se eu tento de novo e eu coloco, por exemplo, 8 amônias, não vai dar. Então eu coloco aqui, ó, 5 amônias para 8 NO e mando conferir, deu errado. Se eu coloco 2 para 4, eu tenho a reação aqui se dando. Então, brinquem com esses jogos, tá? Vocês vão ter aí 3 níveis, ó, com 5 questões em cada, tá? Vocês podem ocultar número, vocês podem ocultar molécula, vocês podem exibir tudo. O legal é dificultar, tá? Pode ter tempo, pode ter o som. A ideia é que vocês usem esse simulador para brincar um pouquinho com reagente em excesso e limitante, beleza? Vou voltar lá para a nossa aula. Professor, mas e se eu não quiser trabalhar com isso? Se eu quiser trabalhar com reação propriamente dita e com valores? Bom, vou fazer o seguinte. Vou pegar um quadro em branco. Vamos supor uma reação que a gente estava trabalhando. Então,
eu vou usar como reação para a gente aqui a seguinte reação. Vou só pegar a cor preta para escrever a reação. Então, eu vou trabalhar como reação com o gás carbônico. Opa, se eu não pegar o lápis não vai dar certo, gente. O gás carbônico que reage com a água, formando o ácido carbônico. Quando eu olho para essa reação, eu tenho como tirar os valores dados como valores estequiométricos, os valores que sempre estão ali de referência. Eu vou trabalhar com massa, tá? Que é o mais comum quando a gente fala de reagente em excesso e reagente limitante. Então, pelos valores estequiométricos, eu posso dizer que 44 gramas de CO2 reagem com 18 gramas de água, formando 62 gramas de ácido carbônico. Agora, ao invés de eu ter essa situação, imagina que eu recebi, então lá no meu exercício, no meu problema, na minha questão problema aí, eu recebi um valor de 80 gramas de CO2 e 30 gramas de água. E a minha pergunta é, qual é a massa de ácido carbônico produzido? Quero também saber quem é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante. O que eu posso fazer aqui? Eu simplesmente, para determinar quem é o excesso e quem é o limitante, vou dividir as massas dadas no problema pelo valor estequiométrico. Olha só, 80 e o 30, divididos, respectivamente, né, pelos valores estequiométricos, pelo 44 e pelo 18. Quando eu fizer essa divisão, 80 dividido por 44, só para a gente ter o valor aí, vai me dar 1,82. Então, aqui, eu sei que eu tenho 1,82. O que é isso? É o fator de multiplicação. O 44 foi multiplicado aqui, ó, por 1,82 e chegou a 80. Tá? Esse valor está aproximado, gente. Já o 30 dividido por 18 me deu 1,67. Então, eu sei dizer que o 18 foi multiplicado aqui por 1,67 para chegar ali no 30. O que significa isso? Eu posso concluir agora que, se eu lembrar da lei de Proust, quando eu faço modificação em um reagente, eu deveria fazer nos dois a mesma, eu percebo que um deles eu multipliquei por um fator maior. Eu sei que esse resultado, 80 por 44, é maior do que 30 por 18. Quando eu faço isso, eu chego à conclusão que... Vou só colocar aqui para vocês. Eu chego à conclusão, então, que o meu reagente do CO2 está em excesso. Eu posso dizer que o CO2 aqui está em excesso, enquanto o valor da água é o meu reagente limitante. Então, eu já sei... Opa, limitante, né? Não limite. Aí, é o meu limitante. Agora que eu sei quem é o limitante e quem é o excesso, eu vou pensar em responder o meu problema. Como é que eu respondo a minha questão? Como é que eu chego ao valor aí que foi perguntado de ácido carbônico? Sempre, sempre, sempre que você for trabalhar com isso, reagente em excesso limitante, quem determina a produção é o limitante. Então, você vai usar o valor do limitante para resolver o problema estequiométrico. E aí, nós temos uma seguinte regra de 3. Olha só. Segunda reação, 18 gramas de água produzem 62 gramas de ácido carbônico. Esse 2 ficou horrível, né? Vou refazer ele aqui. Já, como eu estou usando 30 gramas, então, 30 gramas de água vão produzir quanto ácido carbônico? Aí eu posso dizer que x é igual a 30 vezes 62 dividido por 18. E eu tenho 103 gramas aí, aproximadamente, de ácido carbônico produzido. Beleza? Então, reparem, gente, que é fácil de fazer a percepção de quem é o reagente em excesso e quem é o limitante.
Dica útil: tomem cuidado com massas, nem sempre a menor massa é o limitante. Lembra que isso depende da massa molar. Então, se eu tivesse água e oxigênio, por exemplo, numa reação, dava para sabotar legal isso daí. Toma bastante cuidado, tá? Porque a massa do água e oxigênio, não, perdão, é hidrogênio e oxigênio formando água. O hidrogênio tem uma massa muito menor que a massa do oxigênio, então toma cuidado com essa informação. Outra coisa, usa essa noção da proporção. Ah, professor, mas vai dar trabalho fazer a conta. Vai, mas você garante qual o valor correto que você está trabalhando. Vamos em frente, vamos voltar então aí para o nosso slide, né? Tirar aqui a resolução. E agora, galera, a sugestão do livro é que vocês façam a massa linha dividido pela outra massa linha. Olha só, a massa fornecida de A pela massa fornecida de B, se ela for maior que a de A sobre B, o A está em excesso e o B é o limitante. E o inverso também é válido. E eu não gosto dessa resolução, tá? Particularmente eu não gosto disso aqui. Eu prefiro fazer que nem eu mostrei para vocês. Acho mais tranquilo. Fica a critério de vocês aí a análise. O link do simulador que eu usei está aqui, ó. Então quem quiser brincar um pouquinho, só clicar na imagem aqui no PDF e vai encontrar o link. Tá? Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Então, se você não quiser clicar, quiser só olhar na descrição do vídeo aí no YouTube, o link vai estar ali para vocês na descrição. Questão 1. Eu peguei um exemplo do nosso material, do nosso livro didático, tá? Para resolver com vocês. Então a gente vai dar uma olhadinha nessa questão. Lembrando aí, pessoal, esse exemplo ele é do nosso livro de casa, tá? Eu vou pegar aqui a canetinha para a gente trabalhar. E olha o que nós temos. O cromo metálico pode ser produzido pela redução do óxido de cromo 3 com alumínio, segundo a equação. 2 alumínios reagem com 1 Cr2O3, virando Al2O3 e 2 cromos. Supondo que a reação completa, a massa do cromo produzida pela reação de 5,4 kg de alumínio com 20 kg de óxido de cromo é quanto? Dados: cromo 52, alumínio 27 e oxigênio 16. Para fazer isso aqui, ele me deu os valores de todo mundo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a minha reação e vou copiar os meus valores. Eu tenho que o 2 alumínios, olha só. 2 alumínios reagem com o óxido de cromo 3 para formar o meu produto. E vai formar o que como produto? O óxido de alumínio e o cromo. 2 mols de cromo. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é colocar os valores estequiométricos. Os valores que eu sei que vêm da reação. 2 vezes a massa do alumínio, 54 gramas. Reagem com massa do óxido de cromo. Olha só, 2 vezes o cromo, então 52 vezes 2, que dá 104, mais 48, que é a massa de 3 oxigênios. Isso dá 152 gramas. Eu já sei que 54 gramas de alumínio reagem com 152 gramas de óxido de cromo. Agora eu vou pegar os valores do enunciado. Supondo a reação completa, qual é a massa de cromo produzida? Qual é a massa de cromo produzida pela reação de 5,4 kg de alumínio? Opa, os valores do meu problema são 5,4 kg e 20 kg aqui de óxido de cromo e 20 kg aqui. Quilogramas. Primeira coisa que eu vou buscar é ver quem é o reagente em excesso, quem é o reagente limitante. Só para deixar esses valores todos em grama, para ficar mais fácil de você perceber o fator de multiplicação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar esses valores em quilo e vou passar eles para valores em grama. Então, olha só. 5,4 kg são 5.400 gramas. Vou pôr aqui. Então, esses 5.400 gramas. Minha caneta falhou. Aí, 5.400 gramas. Já 20 kg são 20.000 gramas.
podia ter posto o prefixo quilo na frente só e feito, dava na mesma. Agora a gente acha o fator de multiplicação. Então, 5.400 dividido por 54, bom, né? 5.400 por 54 vai dar 1.000 vezes, vai dar, perdão, 100 vezes. Então eu sei dizer que isso aqui, ó, esqueci de pegar a cor, isso aqui vai dar 100. Esse valor foi multiplicado por 100. Já 152 para 20.000, se nós dividirmos 20.000 por 152, nós temos 131. Logo, a gente acabou de descobrir que o alumínio é o reagente limitante. Tá? O fator de multiplicação dele é menor. Então, se esse cara aqui é o limitante, é ele, tá? É o alumínio, que eu vou usar para fazer a minha questão, para resolver minha massa de cromo. Portanto, fazer aqui no cantinho, olha só. Fazer aqui dentro a resolução dele. Eu posso dizer que só vamos pegar aqui a caneta que senão não vai dar certo, né? Aí. Eu vou ter então que 54 gramas de alumínio produzem 2 vezes a massa do cromo, 104 gramas de cromo. 5,4 quilogramas produzir x quilogramas. Então, se a gente resolver esse x, quanto vai dar o nosso valor para o x? Vamos achar o valor de x aí nessa questão. Então, x é igual a 5,4 vezes 104 dividido por 54. E quando a gente fizer 5,4 vezes 104 dividido por 54, isso tem que dar 10,4 quilogramas. E essa seria a massa de cromo obtida a partir desse problema. Repara, então, que a gente conseguiu determinar, né? Quem era o reagente limitante. Vou escrever por cima aqui, ó. E quem era o reagente em excesso. Beleza? Vamos para a próxima, então. Limpar o quadro aqui. E a gente pega a próxima questão. Olhando a próxima. Tá aqui, ó. Então, mesma ideia, gente. Lê. Então, galera. Enunciado lido, olha só. Faça reagir 25 gramas de anidrido fosfórico com 25 gramas de óxido de cálcio. A massa do produto formada é aproximadamente igual a quanto? A mesma ideia, né? Eu quero saber a massa desse, aqui, produzida a partir de uma amostra de 25 gramas de anidrido com 25 gramas de óxido. Primeira coisa, valores estequiométricos. Eu sempre monto uma primeira linha com valores estequiométricos. Ao invés de 2 pontos, vou botar um igualzinho, porque o sistema aqui não aceita que eu coloque 2 pontos, tá? Então, o que eu vou fazer? Achar as massas. P2O5. 5 oxigênios é 5 vezes 16, mais 2 vezes 31, que é a massa de cada fósforo. Isso vai me dar 142 gramas. Então, 142 gramas de P2O5 reagem com 3 vezes a massa do óxido de cálcio. A massa do óxido de cálcio é 40 mais 16 vezes 3. Isso dá 168 gramas aí de óxido de cálcio. Isso vai formar uma massa de 310 gramas de fosfato de cálcio. Lembra que esse 310 você tira rápido, né? Só somar o P2O5 mais o 168 vai dar o 310. Lei de Lavoisier. Agora, no nosso problema, vamos só trocar a cor aqui, ó. No nosso problema, quais são os valores que foram fornecidos? 25 gramas e 25 gramas. E ele quer saber quanto vai ser produzido aqui. Preciso perceber quem é que está em excesso. Nesse caso aqui, nesse exercício, é um pouco mais simples, porque
se vocês repararem, o valor é o mesmo. Então, a gente já sabe que a massa do P2O5 ela tem que ser menor do que a massa do óxido de cálcio. Aqui por cima a gente tira isso, ó. 142 é menor do que 168. Então, com toda certeza, eu tenho como afirmar que o CaO, o óxido de cálcio, é o reagente limitante e o P2O5 é o reagente que está em excesso. Ah, Marlon, mas eu não quero fazer isso, eu fico com receio. O que a gente faz? Divide os valores. Vai lá e testa, então, para ter certeza se o que a gente está concluindo aqui é real ou não. Vamos fazer isso. Para o P2O5, como é que vai ficar? 25, não, 25 ou 152, né? Vou fazer assim, ó. Vamos ver por quanto que foi multiplicado. Então, eu vou dividir 25 por 142 e vou dividir para o CaO 168 por 25. E vou ver o que vai dar de massa aí para mim. Analisando essas massas, eu consigo determinar o que foi dado. Então, 25 dividido por 142, isso dá 0,17. O fator aqui foi de 0,17. Já 168 dividido por 25... Opa, vamos arrumar, né? É 25 por 168, gente. Espera aí. É menor pelo maior, né? Para o CaO, 25 por 168. 25 por 168. Só vamos lembrar que aqui dava 0,17, né? Então, 25 dividido por 168 vai dar 0,14 ou 0,15 aproximadamente aí. Então, realmente, né? Reparem, o menor fator de multiplicação foi para o óxido de cálcio, ou o maior fator de multiplicação está aqui, ó, para o P2O5. Então, eu posso dizer com toda certeza que esse cara aqui é o que está em excesso. Volta aqui. Esse está o excesso e esse é o limitante. Tá? Eu concordo, afirmo que ele é o limitante por causa do menor fator. Aí agora eu acho a minha massa produzida. Para achar a minha massa produzida, eu vou fazer como? Vou pegar aqui, ó. Para encontrar a massa produzida, eu faço o quê? Eu posso determinar que 168 gramas de óxido de cálcio produziam 310 gramas, logo 25 produzem X. E aí o X vai ser igual a 25 vezes 310, isso dá 7.750, dividido por 168, isso vai dar 46,13 gramas de fosfato de cálcio produzido. Beleza? Então, de novo, a gente achou o reagente em excesso e o reagente limitante. Galera, dois exemplos feitos aí para nós, tá? E a gente dá uma olhada agora na outra parte, que é a pureza de um reagente. Tá? Vamos valorizar o que é nosso. Então, pureza de reagente. A pureza, na realidade, é a porcentagem da mistura que é realmente aquele teu composto. Então, quando você vai pegar uma amostra e fala que o teor de pureza dela é de 80%, é porque, na realidade, de toda a massa que você tem, somente 80% é o reagente que te interessa. E uma coisa muito importante é ter certeza que somente a parte pura é quem reage. Então, a parte que vai participar do processo, a parte que vai reagir realmente, é a parte pura. Logo, a primeira coisa que a gente vai fazer quando pensa em pureza é já corrigir essa porcentagem. Então, eu vou, no início, fazer uma regra de 3 para achar o quanto é puro e determinar a massa que eu realmente tenho para trabalhar. Professor, eu me habituei a fazer essa correção só no final, tem problema? Não, problema não tem. O único detalhe é tome cuidado, porque você poderá ter exercícios depois que, além de pureza, também trazem rendimento. Nosso próximo
assunto aí. E nesse caso, você vai ter que lembrar de fazer 2 vezes a regra de 3 lá no final. Então, se você quiser, não tem problema nenhum você fazer aí a regra de 3 no final. Recomendação do professor é, façam no início. Por exemplo, se eu falar que eu tenho 1 kg de bauxita com 80% de pureza, significa somente que 800 gramas são óxido de alumínio. Os outros 200 gramas são impurezas, que não me interessam. Somente a parte pura vai reagir. A parte impura não reage, não participa do processo. Problema aí? Vamos dar uma olhada em um exemplo envolvendo pureza. Lê para mim o enunciado, por favor. Espero que você tenha pausado o vídeo e lido o enunciado, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Outro exemplo do nosso livro de casa, tá, gente? Universidade de Passo Fundo, UPF. Para a verificação da pureza de uma amostra de zinco, este reagiu com um ácido muriático e obtiveram-se 14 litros de gás hidrogênio. Qual a pureza do zinco, sabendo-se que a massa da amostra era de 100 gramas? Dados: 1 mol igual a 22,4 litros, a massa do zinco igual a 65,4 gramas por mol. Então, na realidade, a primeira coisa que era necessário aqui era conhecer a reação, saber montar a reação, e também saber a noção em relação a quem é o ácido muriático. Então, vamos escrever a nossa reação aí, para a gente poder fazer isso daqui decentemente. Nossa reação, eu vou digitar ela para ficar um pouquinho melhor. Olha só, vou colocar ela aqui. Então, o zinco reage com o ácido muriático. Ácido muriático é o ácido clorídrico. Então, com 2 ácidos clorídricos, formando o cloreto de zinco. Só não vou conseguir fazer subscrito, tá, gente? Então, ZnCl2 e liberando o gás hidrogênio. Tá aqui. Então, essa é a nossa reação da questão. Vou aumentar o tamanho dela um pouquinho aqui e colocar ela bem no meio. Então, esse é o nosso referencial. Beleza? Agora, a partir dele, a gente vai desenvolver a questão. Primeira coisa, que grandezas que eu estou trabalhando? Essa é a primeira questão que eu trago para vocês que mistura grandezas. Porque para o zinco, eu estou trabalhando com a massa. E para o hidrogênio, eu estou trabalhando com o volume. Olha só, pelo valor estequiométrico, o que nós temos? Pelo estequiométrico, eu posso dizer que 65,4 gramas de zinco produzem 22,4 litros de hidrogênio. Afinal, 1 mol de zinco produz 1 mol de gás hidrogênio. Então, a massa molar e o volume para 1 mol, o volume molar dado aqui na questão. Só que, no meu problema, ele me disse que foram usados 100 gramas e produziram 14 litros. E aí talvez você esteja olhando para o que eu montei e pensando assim, professor, não tem regra de 3. Os valores já estão todos aí. É que, na realidade, quando você tiver perguntas desse tipo, ó, qual era a pureza, o que você vai ter que fazer? Você vai fazer um caminho um pouquinho diferente. Você vai apagar esse 100, que ele não foi todo ele usado, e você vai fazer a seguinte pergunta. Qual é a massa de zinco que produz 14 litros de hidrogênio? Essa vai ser a pergunta feita. Então, o meu x ele vai dar igual ao 65,4 vezes 14 dividido por 22,4. Isso dá 40,875 gramas de zinco. Então, essa é a massa do zinco que reagiu aí para formar os 14 litros de hidrogênio. Sabendo que essa foi a massa de zinco que reagiu, agora eu vou encontrar a pureza. Como é que eu vou encontrar a pureza? Eu não tinha uma amostra de 100 gramas de zinco?
Então, 100 gramas, para o zinco, né? Eu posso dizer que 100 gramas... Vamos fazer diferente, peraí. Vamos ajeitar aqui que vai ficar melhor para vocês compreenderem. Eu posso dizer que 100 gramas de zinco equivaliam a 100%, bom, 40,875 gramas vai dar x%. Então, o x ele é igual a 40,875% puro. Por que eu posso afirmar que essa é a porcentagem que é pura? Opa, exagerei. Eu posso garantir que essa aqui é a porcentagem pura, afinal, foi exatamente essa massa que reagiu. Então, como eu tenho a garantia que foi essa massa aqui que reagiu, isso aqui, olha, eu digitei 49, né? Probleminha do teclado aqui. Então, isso aqui, vamos arrumar. Falei certo e digitei trocado. Ó, isso aqui é 40,875%. Tá? Então, a porcentagem é de 40,875. Acredite que isso aqui é um 5. 8, 7, 5. E minha caneta está falhando. Tranquilinho? Parece um 48F5 aqui, mas tudo bem. Gente, um exemplo então de pureza para vocês. Eu peguei uma questão um pouquinho mais elaborada. Vamos avançar? Até por causa do tempo da aula já. Questão 1 do tetra, assim como as questões 2, 3 e 4 do tetra, os exercícios 33, 35, 36, 37 e 39 lá do livro de casa devem ser feitos. E no estudo vocês vão encontrar uma lista que vai estar disponível até o dia 8. Na verdade, eu vou deixar para vocês até o dia 9, tá? Vou mudar a data dela lá para o dia 9. Que vai ser chamada de Estequiometria 2. Galera, aproveitem esse tempo para ler um bom livro, né? E descansar um pouquinho. Abraço e até a próxima.